Oi, meu bem. Comenta amém aqui nos comentários, deixa seu like, porque hoje eu tô com o peito apertado. Minha irmã, Dinorá, tá no hospital de novo, com essas dores que vêm e vão, sabe? Coisa de velho mesmo. 74 anos no lombo. A gente já passou por tanto que às vezes eu me espanto que ainda estamos aqui, firmes. Mas hoje eu vou contar um negócio que, olha, se eu não falar agora, vai apodrecer dentro de mim. Meu nome é Dionísia Santos, irmã gêmea da Dinorá, filha da dona Lenice e do seu Osmar. Cidade? Porto Esperança, Minas Gerais. Lugar pequeno, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Ou pensa que sabe, porque, vou te dizer, as coisas mais feias que aconteceram por lá foram justamente as que ninguém quis ver. Quando a gente era menina, nossa família era dessas que o povo elogia na missa. Pai dentista respeitado, mãe professora querida, filhas comportadas, tudo muito bonito no papel. Mas sabe como é, né? A aparência engana. E às vezes engana bonito. Eu e Dinorá sempre fomos grudadas. Era roupa combinando, trança igual, as duas na mesma sala da escola. A gente até respondia uma pela outra. E tinha um moço que achava isso lindo. Dizia que a gente parecia coisa de vitrine. Esse moço era o Altino, dono da padaria da esquina. Todo mundo chamava ele de Seu Altino. Sempre limpo, cheiroso, educado, sorria com os olhos, falava baixo e nunca levantava muita voz. Um anjo, diziam, um santo. A padaria dele era ponto de encontro. Gente ia lá de manhã para comprar pão e à tarde para tomar café com broa. E a gente vivia lá dentro. Ele nos chamava para ver como se fazia o pão, para ajudar a embalar os sonhos, para provar bolo novo, sempre com carinho demais. No começo, parecia que ele só era gentil. Só isso. Homem sozinho, sem filhos, tá só tentando ser bom com as meninas, dizia minha mãe. Mas, com o tempo, a coisa foi ficando estranha. Ele começou a mandar presente. Laço de cabelo, lápis colorido, caderninho com desenho de flor, tudo escrito para minhas florzinhas preferidas. Minha mãe achava lindo. É um mimo, Dionísia, deixa de ser desconfiada. E meu pai? Meu pai achava que era coisa de homem carente, mas inofensivo. Inofensivo? Essa palavra ainda me embrulha o estômago. Aos poucos, ele começou a pedir para a gente ir lá sem avisar a mãe. Passa aqui depois da escola, que eu separei um negócio. E a gente ia, porque era doce, era novidade, era distração. A gente não sabia o que era medo ainda. E ele sabia disso, sabia bem. Um dia, ele nos chamou para ir até os fundos da padaria, disse que ia mostrar como funcionava o forno novo que ele tinha comprado. A gente estava com uns 10 anos, fomos animadas. Era novidade, curiosidade de criança. Ele abriu a porta e tinha um corredorzinho que levava até uma parte que a gente nunca tinha visto. Tudo escuro, meio abafado, mas ele falava calmo, sorrindo. Só um minutinho aqui, depois eu deixo vocês levarem pão quentinho para casa. E foi aí que a gente viu o tal porão pela primeira vez. Mas ele não trancou a gente ali, ainda não. Primeiro ele só mostrou, disse que guardava coisas velhas e a gente acreditou. Voltamos para casa com pão na mão e cabeça leve. Mas aquele lugar, aquele cheiro, ficou na minha lembrança. Um cheiro de coisa úmida, de umidade com fermento vencido. Não sei explicar, mas eu nunca mais esqueci. A rotina seguiu. A gente ia lá, ele dava bolinho. Dizia que éramos as meninas mais especiais do mundo. Tinha dia que ele encostava mais. Um toque no ombro que durava demais. A mão que deslizava pelo braço, o olhar que demorava. E a gente se olhava, eu e Dinorá, sem dizer nada, mas já sabia que tinha coisa errada. Só que, como dizer isso para alguém? Naquela época, menina obedecia. E homem bom era homem que dava presente. Quem questionasse era ingrata. Ou já estava ficando mocinha demais, cheia de ideia na cabeça. E aí veio a tal quinta-feira. Eu lembro porque choveu de manhã. E eu gostava de dias nublados. Menos quente, menos barulho. A gente foi para a escola normal. Na saída,
Altino estava no portão, disse que tinha uma surpresa, que era pra gente ir lá antes de ir para casa. Só um minutinho, minhas florzinhas. A Dinorá foi primeiro, sempre foi a mais destemida. Eu segui, mas o coração estava batendo estranho. Quando a gente entrou, ele trancou a porta. Simples assim. Trancou, a chave girou atrás da gente e pronto. Acabou a rua, a escola, o mundo lá fora, tudo virou silêncio. Nem barulho de carro, nem de gente falando alto, nem panela batendo. Era só o som do ferro trancando e o baque do nosso coração tentando escapar pela boca. Altino andava na frente, como se aquilo fosse um passeio normal. Eu e Dinorá íamos atrás, uma colada na outra. Descemos a escada de madeira que gemia a cada passo. A luz era fraca, amarelada, parecia que nem queria acender direito. O cheiro, meu Deus, era mistura de coisa mofada com fermento velho e umidade grudada na parede. O lugar era um porão, um cômodo abaixo da padaria, escondido, teto baixo, chão de cimento, parede suja, sem janela, sem nada. E era ali mesmo que ele ia deixar a gente. Não era só um lugar de castigo. Ele queria que ali fosse onde a gente vivesse. E naquele momento, a gente entendeu que tudo tinha sido ensaio. Cada bolinho, cada laço de cabelo, cada elogio, era tudo caminho até ali. No porão, o ar era pesado. Tinha um colchão de solteiro, encardido no canto, um balde de água e uma cadeira de plástico encostada na parede, nada mais. Tudo jogado como se bastasse aquilo para uma criança existir. Aqui vai ser só de vocês agora. Seguras, protegidas, vocês vão se acostumar. Dinorá segurou forte no meu braço. Eu ainda não entendia o que ele queria com aquilo, mas sabia que não era coisa boa. Quando tentei dar um passo para trás, ele se virou de novo e disse: "Agora não adianta fugir, Dionísia. Aqui ninguém vai ouvir vocês." Foi a primeira vez que me deu medo dele de verdade, porque a voz estava calma demais, baixa demais, fria. Ele deixou um prato com 2 pedaços de bolo seco no chão, perto da cadeira. Sorriu, aquele sorriso de gente que acredita na própria mentira, e saiu. A tranca girou. A gente ouviu 2, 3 voltas de chave. Depois, mais uma trava que arrastou do lado de fora. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa no corpo, que faz a gente entender, sem ninguém dizer, que o mundo sumiu. A gente ficou em pé. Ninguém sentou, nem olhou para o bolo. Só nos olhamos, eu e Dinorá, com os olhos já ardendo. A primeira noite foi a mais longa da minha vida. A lâmpada piscava o tempo todo. O colchão tinha cheiro de xixi velho. A gente tentou se deitar, mas o corpo não deixava. Dormimos sentadas no canto da parede, de mãos dadas. O chão era gelado, mas o medo era mais. Ele voltou no dia seguinte. Não tinha horário certo, era quando queria. Entrou com outra bandeja, arroz, feijão, 2 pedaços de carne seca. Falou como se nada tivesse acontecido. "Vocês precisam comer, senão o corpo enfraquece." A gente não respondeu, ficou só olhando. Ele foi embora de novo. A comida ficou lá. Passamos o dia em silêncio. Eu tentava pensar em algum jeito de escapar, mas não tinha janela, não tinha fresta, não tinha nada. Só uma porta de ferro e o barulho dos passos dele no andar de cima. No 3º dia, ele começou a conversar. Sentava na cadeira e falava sozinho. "Eu sei que vocês estão assustadas, mas é porque ainda não entenderam. Eu amo vocês. Amo de verdade. Nunca fariam isso por alguém que não ama." A gente não respondia, mas por dentro a raiva crescia. Dinorá me olhava de lado, com os olhos apertados, como se estivesse dizendo: "Ele é louco." E era mesmo. No 4º dia, ele tentou tocar. Veio devagar, sentou do nosso lado, encostou a mão no ombro da Dinorá. Ela levantou na hora, empurrou ele com tudo. Eu fui junto, gritei, tentei morder. Ele levantou rápido, nervoso, mas ainda com aquele sorriso esquisito. "Não tem problema, vai demorar, mas vocês vão entender." Depois disso, ele começou a trancar a porta mais forte.
A gente ouvia o barulho da tranca com um ferro extra por fora. Começou a trazer menos comida, água só num copinho cada. Às vezes ele entrava só para olhar, ficava ali sentado, quieto, vendo a gente deitar, e a gente fingia que não via, fingia que dormia, só para ele ir embora mais rápido. No 6º dia, a gente resolveu que não ia mais comer nada, nem arroz, nem bolo. Água, só o mínimo para não desmaiar. Quando ele entrou e viu os pratos intactos, bateu na cadeira. Vocês estão achando que estão no comando? Aqui é do meu jeito. Mas a gente não falou nada, só olhava fixo, sem piscar. Eu sentia o estômago embrulhado, o corpo fraco, mas preferia isso do que aceitar qualquer coisa dele. E aí ele mudou o tom, começou a fazer ameaça. Se não quiserem comida, vão ficar sem. Se não querem coberta, vão dormir no chão. Vamos ver quanto tempo dura essa valentia. E a gente durou. Dormia grudada, uma nas costas da outra, se virava para aquecer os pés da irmã, se levantava para vigiar o sono da outra, porque uma fraqueza só podia vir por vez. A outra tinha que estar firme. No 8º dia, ele tentou um novo jogo. Trouxe 2 vestidos, um vermelho, um azul, colocou pendurado na parede. Vocês vão vestir isso amanhã. Vamos fazer um jantar bonitinho, um momento só nosso. Foi a primeira vez que Dinorá cuspiu no chão. Cuspiu e falou: prefiro andar pelada no mato do que usar roupa sua. Ele ficou branco. Deu um tapa na parede com tanta força que a lâmpada quase caiu e saiu pisando duro. A gente se olhou e riu, mesmo com fome, mesmo com medo, porque ali a gente sabia, ele não tinha quebrado a gente, ainda não. E no 9º dia, ele trouxe uma Bíblia, Simulation, uma Bíblia, e começou a ler versículos sobre amor e submissão. Dizia que era a vontade de Deus, que a gente precisava aceitar nosso papel. Eu levantei devagar, peguei a Bíblia da mão dele e joguei de volta no colo dele. Deus não ia trancar ninguém no porão. Ele saiu mudo e foi aí que começou a parte pior, o silêncio. Ele passou 2 dias sem aparecer, nada de comida, nada de água, nada. A gente achou que ia morrer, mas mesmo assim, não pedimos nada. A gente só esperava, grudada uma na outra, como sempre foi e como ia continuar sendo. Ah, meu bem, tem coisa que só contando mesmo, viu? Se eu te disser que eu e Dinorá, com aquele corpinho mirrado, trancadas num buraco embaixo de uma padaria, tentamos fugir pela janela que nem existia, você acredita? Pois acredita, porque foi isso que a gente fez. E foi nesse dia que ele largou de fingir que era anjo e mostrou as unhas de demônio. Já fazia mais de 2 semanas que a gente estava naquele porão. O Altino vinha com os mesmos papos de sempre. Amor, proteção, vocês são minhas, como se fosse bonito isso. Mas a cabeça dele começou a mostrar rachadura. Já não sorria tanto, já batia a porta com mais força e a comida vinha cada vez mais fria. Foi numa dessas tardes que eu e Dinorá percebemos que a parede do fundo tinha uma parte que soava oca. A gente bateu ali de leve e escutou um som diferente. Passamos a unha, batemos com o dedo até achar um buraco minúsculo, bem escondido embaixo do colchão. Era como se tivesse um vão ali atrás, sei lá. Aquilo foi tipo um sopro de esperança, um vai que. A gente passou a noite toda tentando cavar com a tampa de uma marmita velha. Raspava devagar para não fazer barulho. E olha, arrancamos mais pele da mão do que cimento da parede, mas cada pedacinho que caía era uma vitória. Até que Dinorá conseguiu enfiar o braço até o cotovelo. Lá dentro parecia ter espaço. Um tipo de túnel talvez. Ela chorou, eu chorei, porque parecia que Deus tinha visto a gente de novo. No dia seguinte, esperamos ele ir embora e começamos a puxar pedaço por pedaço da parede. O braço dela entrou quase até o ombro, mas aí veio a desgraça. Altino voltou mais cedo e viu minha irmã ajoelhada no canto, com a mão enfiada no buraco. E, meu bem, o homem virou um bicho. "O que vocês estão fazendo?" Ele gritou tão alto que a lâmpada piscou.
correu até a Dinorá e puxou ela pelo braço com tanta força que ela gritou, não de medo, de dor. Eu fui para cima dele, claro, pulei nas costas, mordi o ombro, gritei. Ele me empurrou com tudo, caí de costas, bati a cabeça e mesmo zonza, vi ele arrastar Dinorá para o meio do porão. Vocês acham que eu sou burro? Acham que vão me trair? E foi ali que ele bateu, de verdade, com a mão aberta, na cara da minha irmã, um estalo seco que ainda ecoa na minha cabeça. Ela caiu, não falou nada, só ficou com o olho fechado, respirando fundo. E eu fiquei ali no chão, tentando levantar, querendo virar fera e arrancar o olho dele com a unha. Ele cuspiu no chão. Agora acabou a brincadeira. Saiu pisando duro, trancou a porta com tanta força que o batente tremeu. E a gente ficou ali, no escuro, eu com o ouvido zunindo, a cabeça latejando e Dinorá com o rosto inchando diante dos meus olhos. Estava começando o lado dele que ninguém conhecia. No dia seguinte, ele não trouxe comida, nem no outro. Quando voltou, veio com uma garrafa de água só, jogou no chão. Se quiserem tá aí, senão morram de sede. E voltou a sair. A gente bebia escondido, um gole só, dividindo com medo. Dinorá mal conseguia mastigar do inchaço no rosto. Eu tentava limpar o machucado com a barra da camiseta, mas não adiantava nada. Só não deixava infeccionar, talvez. A coisa desandou mesmo no quarto dia, depois da tentativa de fuga. Ele desceu com outra cara, um corte no rosto, onde eu mordi, provavelmente, e um pano na mão. Agora vocês vão obedecer, ele disse, e amarrou a Dinorá. Simulation. Amarrou. Os braços para trás, com o pano apertado, e amarrou a ponta na perna da cadeira, e me olhou. Se tentar soltar, amarro você também. E depois amarro juntas. A gente estava ali, duas crianças com o mundo pesando nas costas, e ele achava que aquilo era justiça. No fim do dia, ele soltou ela. Mandou a gente dormir. A gente deitou sem se encostar. O corpo dela tremia. Eu encostei a mão na dela no escuro e disse, a gente ainda vai sair daqui, nem que seja arrastando. Ela respondeu baixinho, ou carregando-se o corpo dele nas costas. E a gente riu, de raiva. Riu com o pouco que restava. Na manhã seguinte, ele desceu calado. Trazia um caderno de capa vermelha. Escrevam o que pensam, o que sentem. Quem sabe eu entendo vocês melhor. A gente olhou para o caderno, depois uma para outra. Escrevemos uma palavra só, monstro. Ele não voltou mais com caderno nenhum, mas agora vinha com porrete. Um pedaço de pau que ele fingia que era bengala. Batia no chão com ele, às vezes batia na cadeira, só para assustar, mas a gente já não se assustava. A gente estava começando a criar um tipo de ódio que não se quebra com pancada. Aquele ódio silencioso, concentrado, que dá força para continuar viva, mesmo quando tudo quer te ver morta. No fim daquela semana, eu fiz um plano, e era simples. Se ele tentar de novo, a gente acaba com ele. Depois daquele episódio da tentativa de fuga, da surra na Dinorá e do Altino aparecendo com cinto na mão, achando que era dono de tudo, a gente estava de corpo moído, mas cabeça ainda funcionando. E foi aí que resolvemos fazer o contrário. Em vez de bater de frente, a gente ia começar a rir. Rir sim, e rir dele. No começo, ele achou que a gente estava ficando doida. Tipo assim, ele aparecia com aquela voz pastosa dele dizendo, hoje trouxe algo especial para vocês. A gente respondia em coro, ah, que honra, excelência. Será pão com mofo ou tapa na cara com gosto de baunilha? Ele ficava travado, sem reação. A primeira vez foi engraçado. A segunda, ele ficou vermelho. Na terceira, ele jogou a bandeja no chão. E a gente aplaudiu. Simulation. Aplaudiu de verdade. Bravíssimo, Altino. Melhor atuação de coitadinho da semana. A cabeça dele não sabia o que fazer com aquilo. Ele estava acostumado com choro, com súplica, com menina implorando. Mas duas adolescentes debochando da cara dele, mesmo com fome e dor,
Isso ele não esperava. Dinorá inventou até apelido para ele, seu bolo de raiva. E quando ele vinha todo arrumadinho, camisa passada, cabelo penteado com sebo de pão, ela dizia: vai sair para conquistar outra padaria, Altino, ou só vai se olhar no espelho e se amar sozinho mesmo? O homem bufava. Um dia, ele apareceu com um rádio portátil e disse que ia tocar música clássica para acalmar os ânimos. A gente se deitou no colchão com cara de tédio e pediu: tem como colocar Raul Seixas? Ou pelo menos um berrante, para combinar com esse zoológico aqui. Ele desligou o rádio com ódio, jogou no canto e a gente fingiu que era gol. Do Brasil. E assim a gente começou a ganhar. Não no corpo que estava fraco, mas na mente. Só que aí ele tentou virar o jogo com um clássico da covardia, o medo. Começou a descer com coisa na mão. Um dia era um pedaço de fio, outro dia uma vara de madeira. Batia no chão, ameaçava. Quero ver rir quando sentir dor de verdade. Mas a gente continuava. Dinorá virou especialista em ironia. Quando ele ameaçava bater, ela dizia: já vai dar show de novo, Altino? Vou precisar de ingresso ou posso rir de graça mesmo? Teve um dia que ele levou um tombo descendo a escada e caiu com a cara no cimento. A gente quase morreu de rir. Foi feio, eu sei, mas ver aquele nojento deitado no chão com a cara vermelha e os joelhos ralados foi tipo Natal e aniversário juntos. Ele levantou furioso, segurando o tornozelo, gritando: vou fazer vocês pagarem. E a Dinorá, com a mão no queixo, soltou: se for com boleto, avisa antes. Tamo sem dinheiro aqui. Nesse dia, ele não bateu, só saiu e não voltou por 2 dias. E aí começou o silêncio tenso, porque por mais que a gente zoasse ele, sabia que cada piada era uma corda esticando. A gente não sabia quando ia arrebentar, e arrebentou. No 4º dia, ele voltou com outro olhar, um olhar calmo demais. E isso é que era perigoso. Ele trouxe 2 bandejas com arroz, feijão e ovo frito, e colocou no chão com cuidado. Hoje é dia de paz, vamos conversar. Eu e Dinorá ficamos olhando. Vai dar discurso, Altino? Ou é pra gente fingir que tudo isso é um retiro espiritual? Ele sentou na cadeira, mão no queixo, e disse: eu sonhava em ter uma família, não tive, agora tenho vocês. Dinorá respondeu na lata: devia ter comprado um cachorro, Altino. É mais barato e te lambe sem trauma. Ele levantou devagar, pegou o prato e jogou contra a parede. Vocês acham que isso é brincadeira? Eu levantei. A única coisa engraçada aqui é você achando que é herói da própria novela. E ele explodiu, jogou tudo no chão, chutou a cadeira, gritou, bateu na parede. Mas aí, meu bem, ele bateu, não teve aviso, não teve grito antes, foi seco. Primeiro na Dinorá, que estava com o sorriso ainda no rosto. Um tapa que virou o pescoço dela de lado, fez a boca dela rachar no canto. Depois em mim, um soco que me tirou o ar por uns bons segundos. Foi como se ele dissesse: acabou a palhaçada. A corda arrebentou e a gente foi junto. Ficamos no chão, as duas, uma cuspindo o líquido avermelhado, a outra com a vista turva. Ele saiu ofegante, como quem acabou de descarregar anos de frustração num saco de carne. Agora vocês vão ver o que é dor de verdade. Foi o que ele disse antes de trancar a porta de novo. A gente não falou nada, só se arrastou até o colchão. Encostamos testa com testa, a respiração pesada, o corpo latejando, mas mesmo ali, com o rosto quente de tapa, a gente soltou um risinho. Simulation, um risinho, porque por dentro ele ainda não tinha quebrado o que importava. Você já viu covarde ouvindo verdade? Dá um tremor no corpo, uma vermelhidão na orelha e um chilique na alma. Foi assim com o Altino, porque o dia que ele resolveu fazer um jantar especial com a gente, naquele porão fedido dele, achando que ia mostrar que tudo estava sob controle, foi o dia que o rádio abriu a boca. Ele desceu com ares de chefe de família,
Deu até uma arrumada no cabelo oleoso. Botou camisa limpa ou menos suja, sei lá. Carregava uma bandeja como se fosse garçom de restaurante caro, equilibrando prato fundo, colher de inox e guardanapo de pano desbotado. No prato, arroz com cenoura, um pedaço de frango assado e uma sobremesa que parecia ter saído da vitrine da padaria. Ironia, né? A cereja em cima do cinismo. Hoje a gente vai comer junto um momento de família, disse ele, sorrindo como se aquilo fosse Natal. Colocou uma toalha de mesa velha no chão, esticou como se fosse tapete vermelho, arrumou os pratos um por um, com garfo e faca de verdade, como se cerimônia apagasse o inferno. E por fim, trouxe o rádio. Um sonzinho para ambientar. Vocês merecem, disse e girou o botão com aquele ar de quem tá preparando surpresa de aniversário. Ficamos caladas. Deu vontade de rir, claro, mas aquela voz da locutora, com sotaque forte, lendo as manchetes do jornal, travou tudo, porque aí veio a bomba. E ainda sem respostas, o caso das irmãs gêmeas desaparecidas em Porto Esperança completa 3 semanas hoje. A polícia afirma que novas buscas serão feitas na região e moradores devem relatar qualquer informação, por mais irrelevante que pareça. O ar mudou no mesmo segundo. O rádio continuou. Descreveu nossos nomes, nossa idade, disse que a mãe estava desesperada, que o pai mal conseguia sair de casa e que um vizinho comentou que tínhamos o hábito de frequentar a padaria. Aí ele travou. Altino travou bonito. Ficou parado com o garfo suspenso no ar. A respiração mudou. A cara dele ficou vermelha. O pescoço parecia que ia estourar de raiva e medo. Eu juro por um segundo, pensei que ele ia infartar. Ele desligou o rádio com uma porrada. O barulho ecoou no porão como tiro. Ficou em silêncio por um tempão. Depois, soltou um risinho torto, meio ofegante, como se tentasse enganar a si mesmo. Isso é mentira. Eles não estão procurando. Eles desistiram. É só para manter a aparência. A Dinorá olhou para mim. A gente nem piscava. E aí ela respondeu com aquele fio de voz irônico que só ela tinha. Tá com medo, Altino? Ele não respondeu. Levantou de um pulo e começou a andar de um lado para o outro no porão, chutando do balde, pisando na comida. Isso não estava nos planos. Eles tinham que ter esquecido. Já era para ter passado. 3 semanas e ainda tão cavando atrás de fantasma? Falava alto, para ninguém mais, além dele mesmo. A gente só assistia. Ele andava, suava, murmurava, passava as mãos na cabeça, nas costas, batia a palma da mão na testa, como se quisesse acordar do pesadelo. Mas o pesadelo era ele. Estão indo atrás? Alguém pode falar demais. Alguém pode lembrar de mim, da padaria, do jeito que eu tratava a elas. A boca dele tremia, os olhos também. Sentou no chão, encostado na parede. Ficou ali, respirando, como se tivesse acabado de correr da polícia. Elas são minhas, só minhas. Eu cuido, eu alimento, eu dou carinho. Por que ninguém vê isso? Aquilo deu nojo, como se a gente fosse planta que ele podia regar e podar como quisesse. Como se fosse favor ele dar resto de comida e migalha de afeto. A gente não respondeu, só assistia a cena, como quem vê um gato doido dar volta no próprio rabo. Nem coragem de rir a gente tinha, mas o desprezo, esse era silencioso e afiado. Foi aí que ele começou a falar de sair da cidade. Eu tenho que levar vocês para outro lugar, um sítio, um canto mais isolado. A gente recomeça, tudo do zero. Ninguém precisa saber. Eu mudo o nome de vocês, corto o cabelo, faço trança, ninguém vai reconhecer. A Dinorá murmurou, vai levar a gente no lombo, Altino? De jegue? Mas ele nem ouviu, estava possuído. Vou vender essa padaria. Digo que estou indo embora para cuidar da saúde. Levo as meninas junto, digo que são filhas da minha prima, dou outro nome. Em pouco tempo, ninguém mais vai lembrar dessas notícias. E nesse momento, meu bem, eu e Dinorá entendemos. O tempo dele ali estava acabando. Ele sabia, a cidade sabia, e a gente ia usar isso, porque a gente agora tinha uma coisa
que ele não tinha esperança. Mas ele ainda não tinha desistido de ser rei naquele porão. Naquela mesma noite, depois de ter chutado o arroz, pisado no frango e socado a parede até sangrar o punho, ele voltou com uma coberta limpa, um travesseiro, um pacote de bolacha recheada, entregou tudo calado, sem explicar. Toma, come, amanhã a gente conversa, disse com a voz mais baixa que nunca. A gente olhou, a bolacha era daquelas que a gente pedia no mercado antes, quando era criança. Era como se ele tivesse lido nossa lembrança e usado contra a gente. Mas a verdade é que o feitiço começou a virar, porque o rádio falou e a polícia ouviu. E ali, minha filha, a gente sentiu que o fim estava mais perto do que nunca. Meu bem, eu juro por Nossa Senhora das Meninas Quebradas, teve um dia lá naquele buraco que eu e Dinorá escutamos o som mais bonito que alguém preso pode escutar. Sirene, daquelas longas que cortam o vento e fazem o coração bater mais rápido. Era de noite e a gente estava deitada no chão, sem força nem para cochichar, quando ouvimos o barulho vindo da rua. E depois da sirene, voz de homem, voz firme, com rádio no cinto, passos batendo forte no chão de cima da padaria. A Dinorá arregalou os olhos e eu tapei a boca para não gritar. A gente levantou feito bicho acuado e foi direto para o canto da parede que ficava debaixo da escada. Ali, a gente sabia que ouvia melhor. Os passos vieram lentos, minuciosos, como se quem andava ali estivesse prestando atenção em cada rangido. E por um momento, eu jurei que a madeira ia ceder e alguém ia cair direto no colo da gente. Mas não caiu. Não falaram com Altino. Não bateram na porta, não chutaram nada. Só ficaram andando por uns 5 minutos. Depois, sumiram. A sirene afastou e tudo voltou ao silêncio. A gente ficou muda por horas. Aquilo ali era esperança e agonia ao mesmo tempo. Eles estavam ali, perto, mas ainda longe demais. E nos 2 dias seguintes foi a mesma coisa. Passos, vozes, um barulho de caminhonete, cão latindo e a gente tentando fazer barulho do jeito que dava. Batia na parede, gritava, rasgava pano e jogava na fresta que dava para o cano de água. Nada adiantava, a padaria abafava tudo, mas foi aí que a gente notou uma coisa. Toda vez que a padaria era mencionada no rádio ou a notícia falava das 2 meninas da rua do mercado, Altino ficava diferente, mais suado, mais calado. E a gente ouvia mais passos lá em cima, pisadas leves, calmas, como de gente investigando. Altino começou a receber visita demais, e isso não combinava com o santo da fornada quente que ele fingia ser. Primeiro foi uma vizinha que bateu para perguntar da ração do cachorro. Depois um policial que entrou e ficou um tempo olhando os quadros. E um homem da prefeitura falando de vistoria. Cada um deixava Altino mais nervoso que o outro. E o reflexo disso era em cima da gente. Teve noite que ele desceu doido. Mandava a gente comer. Forçava colher na boca da Dinorá. Se ela cuspia, ele ameaçava amarrar. Teve dia que ele esqueceu completamente da gente. Passamos 48 horas sem água. A garganta ardia. O xixi no balde virou lodo. A mente da Dinorá começou a falhar. Ela misturava palavras, dormia com os olhos meio abertos. Eu passei a ficar de vigia, contava o tempo, raspava a parede com unha, falava com Deus, com meu avô morto, com o vento, qualquer um que quisesse ouvir. Quando a calmaria chegou lá em cima, ou melhor, quando pararam de aparecer visitas, ele desceu sorrindo, mas aquele sorriso era veneno. Trazia 2 copos de suco. Hoje é dia de paz. Vamos celebrar nossa união. Eu e Dinorá trocamos olhar. Ele colocou o copo na mão dela e disse: "É só um suquinho, minha flor. Vai te fazer dormir melhor." Ela tomou. Eu só encostei nos lábios, senti o gosto. Tava estranho, doce demais e espesso. Minutos depois, ela começou a apagar. Tentei segurar ela, chamei, sacudi, nada. Ela dormia, mas não era sono, era desmaio. E aí eu vi.
Vi ele abrindo a porta com ela nos braços, com um cobertor cobrindo a cabeça dela, e eu não conseguia levantar. As pernas não obedeciam, a cabeça girava, a garganta travava. Ele tinha drogado a gente e estava levando ela embora. Consegui arrastar meu corpo até o batente da porta. Bati com o ombro, gritei com o que sobrou de voz. Ninguém ouviu. Horas depois, não sei quanto tempo, tudo rodava. Ouvi ele voltando, sozinho. Jogou o Dinorá de volta no colchão. Tava grogue, murmurava coisas sem sentido. Altino chutou a parede. Tá cada vez mais difícil sair dessa maldita cidade. Ele tinha tentado fugir com a gente e não conseguiu. Talvez um bloqueio, talvez uma blitz, talvez só o medo mesmo. E agora ele sabia que o tempo estava acabando e a gente também. Se alguém ainda acha que cadeia é castigo, nunca ficou trancada num porão sem nem saber se o dia está claro ou se já virou noite. Eu e Dinorá perdemos a noção do tempo, da hora, da vontade até. Mas uma coisa a gente aprendeu direitinho ali, o que é ser esquecida viva depois daquela tentativa de fuga frustrada dele, aquela em que ele me dopou e quase levou minha irmã para fora da cidade. O Altino simplesmente sumiu. Não sumiu da padaria, sumiu da gente. Ele evitava descer, evitava encarar. Aparecia uma vez por dia, às vezes nem isso. Jogava comida qualquer no chão, não dizia nada e subia de novo. E foi aí que a gente entendeu que, se não comesse, podia morrer mesmo. Então a gente começou a comer, mesmo com nojo, mesmo sem fome, mesmo sentindo o gosto de remorso na garganta, porque o medo de ficar dias sem ver um gole d'água era maior do que o orgulho. E olha, teve semana que não veio água nenhuma. A gente raspava o fundo do balde, passava a língua na parede com umidade. Chegou um dia, e eu falo isso com vergonha, mas falo, que a gente fez xixi num potinho e dividiu. Simulation, dividiu, não por coragem, por necessidade. Dinorá olhou para mim e disse: "Isso não é viver, isso é castigo de alma." E eu nem respondi, só chorei com o copo na mão. E foi assim por dias, dias que se arrastavam como bicho sem perna. Altino já nem falava. A gente tentava puxar assunto, provocar qualquer coisa para tirar ele do transe. Mas a resposta era sempre a mesma: um empurrão, um tapa ou porta na cara. Teve uma vez que a Dinorá gritou quando ele abriu a porta. "E aí, vai fingir que não lembra nem de dar água agora?" Ele não respondeu, só bateu nela e saiu. E foi isso que nos fez perder o medo de apanhar. Porque apanhar por qualquer coisa ou por tudo é igual. Num dia de calor, daqueles que o porão vira forno, ele desceu com um copo d'água só. Eu peguei e virei metade na minha mão. "Olha aqui, Altino, essa aqui é a água que você acha que é suficiente. Isso aqui não dá nem para molhar a vergonha que você devia sentir." Ele ficou parado, me olhando, e a Dinorá do lado completou: "Se você ama tanto a gente, por que a gente está bebendo o próprio mijo?" Foi ali que ele desmontou, sentou no chão, começou a chorar. Não era choro de arrependimento, não. Era choro de homem fraco, de covarde descoberto. "Eu só queria que fosse diferente. Eu só queria cuidar de vocês. Ninguém mais vai amar vocês como eu amo." A gente ficou olhando, sem piedade, só raiva. Ele levantou cambaleando. Disse que ia melhorar, que ia pensar num jeito de consertar tudo e saiu, falando sozinho, como sempre. É pro bem delas, pro bem delas. Elas não entendem ainda, mas vão entender. E nesse dia, a gente entendeu outra coisa. Ele estava desmoronando. E quando um homem assim começa a ruir, ou ele te mata, ou ele se mata. Ah, meu bem, se você me perguntasse quanto tempo a gente passou lá embaixo, depois daquilo tudo, eu ia responder com uma gargalhada seca. Porque quando o relógio vira só esperança e medo, o tempo não conta mais. A gente já não sabia se era terça ou sexta. Só contava quantos dias sem água, quantas horas sem ver a cara dele. Altino agora aparecia mais, mas só para largar garrafas de água.
Não era bondade, não. Era medo. Medo que a gente morresse antes dele conseguir o que queria. A comida, essa sim, continuava uma piada. Um pão murcho aqui, uma colher de arroz frio ali. A gente comia tudo, cada grão, porque a gente não sabia quando ia ter de novo. A fraqueza já morava no osso. A Dinorá, então, estava tão magra que dava para ver o formato dos dentes dela, mesmo de boca fechada. Eu já era seca por natureza, mas ela parecia sombra de gente. Foi nessa fase que o Altino mudou de novo. Mudou o olhar. Antes ele descia rápido, largava as coisas e subia. Agora não. Agora ele ficava e olhava a gente como se estivesse escolhendo coisa em vitrine, de cima a baixo, sem disfarçar. Parecia medir, analisar. O olho dele ficava parado na nossa perna, no cabelo, na nuca. Num desses dias, ele chegou perto da Dinorá, passou a mão devagar no cabelo dela e cheirou. Isso mesmo, cheirou, como se fosse flor, como se fosse comida. Ela ficou dura, não respirou. Eu prendi o grito. Ele falou: "O cheiro de vocês é diferente agora, mais maduro." A gente se afastou, mas ele segurou. "Calma, só tô vendo se estão bem." A mão dele ficava mais do que precisava no ombro da gente. Apertava, massageava, disse que era para aliviar o estresse, que fazia bem. Mas se a gente recusava, ele virava bicho. "Não quer nem toque? Então fica sem comida hoje. Vamos ver se o carinho faz falta depois." E sumia por 2 dias. Então a gente aprendeu a se calar, a aceitar a massagem sem tremer, sem reagir, sem olhar, porque tudo era moeda ali. Qualquer recusa era punição. E ele sabia disso e usava isso até que um dia ele desceu animado. "Hoje é um dia especial. Fechei um pedido grande, 100 pães para a escola nova da cidade." E como se isso fosse razão para a festa, ele desceu com um refrigerante. Gelado, a garrafa suando, o rótulo colorido, 2 canecas. Para minhas meninas comemorarem comigo, a gente olhou e sentiu a garganta implorar. Fazia semanas que a boca da gente só conhecia gosto de água suja e arroz duro. Tomamos, rimos até. Riso torto, meio automático, mas riso. Ele ficou ali vendo a gente beber, orgulhoso. "Tá vendo? A vida pode ser doce às vezes." A Dinorá, com a boca toda melada de gás, respondeu: "Até veneno vem disfarçado de doce." Ele não ligou, continuou sorrindo. E naquela noite, algo estava diferente. A gente ficou mole, lenta, a cabeça girando mais do que o normal. O corpo sem força. Eu estava deitada de lado quando vi ele entrar. Devagar, trancou a porta por dentro. A luz tremia. Ele olhou para mim, depois para Dinorá. Ela estava quase apagada. Ele chegou perto, ajoelhou do lado dela e foi ali que entendi que ele tinha escolhido. E não era eu, era ela, porque ela era a favorita. Sempre foi. Eu tentei levantar, a boca não respondia, a perna não saía do lugar e eu só consegui ver ele fazendo o que ninguém devia fazer com ninguém. Vi ele fazendo o que os homens covardes fazem com mulheres e mocinhas quando ninguém estava olhando. Vi todas as coisas nojentas que ele, mesmo com a minha querida irmã desacordada, com sabe-se lá o que ele deu para nos 2 beber. Ele chegou a olhar para o lado e viu que eu estava com os olhos abertos, que eu tentava me mexer, me levantar para tirar aquele nojento dali. Tentei com todas as forças, mas foi tudo em vão. E nessa hora, aquele nojento passou a mão em mim. Não fez o mesmo até o fundo que fez com minha irmã, mas passou a mão onde as garotas não devem ser tocadas. E depois, ele saiu como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali, deitada, olhando para o teto, ouvindo o gemido da minha irmã, misturado com o som do motor da geladeira lá em cima. E foi nesse dia que o pouco que tinha sobrado dentro da gente acabou. Meu bem, se eu achava que já tinha visto dor, ainda não tinha visto minha irmã se contorcendo no chão, suando frio, com os olhos revirando e o corpo tremendo, como se o próprio diabo tivesse agarrado ela pelos pés. Foi 2 dias depois daquele refrigerante, depois do silêncio, depois daquela noite maldita que eu queria apagar da minha memória com brasa. A Dinorá acordou
reclamando de dor na barriga. No começo era só um incômodo, mas foi virando algo maior e mais rápido do que eu podia acompanhar. Ela começou a gemer, dobrar o corpo, segurar o ventre com as duas mãos. Eu via nos olhos dela que não era dor de fome, era algo dentro se partindo. Tá queimando, Dionísia, tá queimando aqui dentro. O rosto dela ficou pálido, depois vermelho, depois pálido de novo. E aí ela vomitou. Primeiro um líquido claro, depois um rosado, depois vermelho escuro, escorrendo pela boca e pelas pernas, molhou o vestido, manchou o colchão. Eu entrei em pânico, peguei a garrafinha de água e molhei um pano. Comecei a passar no rosto dela, nos braços, na testa, e ela tremia, a pele fervia, a respiração falhava. Fica comigo, Dinorá, não dorme agora, não me deixa sozinha aqui nesse buraco. E ela, com os olhos entreabertos, murmurou: tá doendo demais, parece que tô morrendo. Eu gritei como nunca tinha gritado antes, bati na porta, bati nas paredes, usei o balde, a garrafa, o que tinha na mão, gritei até ficar sem voz. Demorou, mas ele veio. Altino desceu como se tivesse ouvido um barulho de bomba. Abriu a porta, viu a cena e parou, travou. Ela tá morrendo? Perguntou como se a resposta fosse mágica. Eu grudei nele. Ela tá queimando, seu desgraçado. Ela tá sangrando, vomitando. Você queria tanto ela viva aqui dentro. Agora vê, vai deixar morrer? Vai ver a favorita se apagar? Ele se afastou. Começou a bater na própria cabeça, na parede. Andava de um lado para o outro, como um rato preso. Não era para isso. Ela chegou perto, tocou na testa da Dinorá e pulou para trás. Tá pegando fogo? Saiu correndo. Voltou meia hora depois com uma sacola de plástico cheia de comprimidos e um termômetro velho. Enfiou o remédio na boca dela, tentou fazer engolir, falava com ela como se fosse bebê. Vai passar. Papai tá aqui. Eu queria socar ele, mas fiquei ali, assistindo, esperando. 2 dias se passaram. 2. E ela só piorava. O sangue não parava. A febre não cedia. O vômito vinha em ondas. E o corpo dela já nem reagia. Foi quando encostei ele na parede. Você quer ela viva ou quer um cadáver para esconder? Porque do jeito que tá, nem adianta cavar cova. Vão te achar antes do verme. Ele me olhou com os olhos vazios, como se não tivesse mais alma, e disse: eu não posso aparecer com elas. Vão saber, vão desconfiar. Então leva para a cidade vizinha, infeliz. Fala que é sobrinha, inventa, mas faz alguma coisa, ou ela vai morrer. E eu juro que se ela morrer, você não vai conseguir dormir uma noite sequer até o fim da sua vida. Ele ficou calado, depois respirou fundo. Tá, mas se vocês tentarem algo, se alguém desconfiar, eu acabo com vocês. Sumo com vocês 2 ou uma só, entendeu? Eu balancei a cabeça, porque no fundo a gente sabia que era a única chance. Ah, meu bem, se eu fechar os olhos hoje, ainda sinto o balanço daquela caminhonete. Não era só o carro que sacudia naquelas curvas da estrada de chão, era minha alma. O barulho da terra batida voando para as laterais, os pneus engolindo pedra e poeira e o Altino no volante, bufando feito um porco entalado em cerca. Eu com minha irmã no colo, mais mole que pano molhado, suando e gemendo, o corpo dela queimando como se tivesse com um forno dentro. E ele, todo empolado de suor, dirigindo igual doido, cortando o mato com o pneu, xingando o tempo todo. Vão ver se não me deixam em paz. Vão ver. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. As palavras saíam entre os dentes, como se estivesse falando com alguém invisível no banco do carona. A testa dele escorria. O cheiro dentro do carro era azedo, medo misturado com febre e gasolina. Eu não falava, só segurava Dinorá contra meu peito e rezava. Rezava baixinho. Um murmúrio que não era bem oração, era mais promessa. Não morre, minha irmã, fica comigo. A gente estava indo pro hospital da cidade vizinha. Isso depois de 2 dias
com a Dinorá delirando, tremendo, vomitando vermelho e ele fingindo que um chazinho resolveria. Só que quando ela parou de responder, de abrir os olhos, aí o monstro resolveu virar pai preocupado. Mas nem nesse momento ele soltava o controle. A cada tranco do carro, a cabeça dela batia no meu peito e eu só pensava: se ela morrer agora, eu morro junto. A estrada parecia não acabar. E ele acelerava mais, como se tivesse sendo seguido por fantasma. A boca dele não parava de murmurar. O volante ele segurava com tanta força que as juntas ficavam brancas. E o meu medo, esse já nem cabia no corpo, estava grudado na pele. Quando a gente chegou no hospital, ele estacionou na porta como se fosse o dono do prédio. Jogou a alavanca do freio, respirou fundo, olhou para mim com aquele olho de ameaça e soltou seco: desce, se lembra do que eu falei? Um suspiro errado e eu enterro uma. A outra assiste. Simples assim. Ele pegou a Dinorá no colo, como se fosse um santo carregando uma santa para o milagre. Mas não era fé que tinha nos olhos dele. Era medo de perder o brinquedo preferido. Entrou pela recepção, já falando alto, fez teatro, chorou sem lágrima. Essa aqui é minha filha, tá com febre alta, vomitando sangue. A casa pegou fogo, perdemos tudo, documentos, tudo. Vim pedir socorro. A recepcionista, uma moça nova, com cara de quem já tinha visto coisa demais, olhou ele de cima a baixo, meio sem acreditar. Digitou no computador devagar. Nome completo? Essa é Maria de Lourdes, ele disse, apontando para Dinorá. E essa aqui é Ana Paula. Nesse exato momento, ele apertou meu pulso com tanta força que senti os ossos rangerem. Um aviso silencioso. Eu fiquei muda e ele continuou a ladainha. Eu sou João Batista. Estava morando com elas em uma zona rural perto de Goiás. Um curto-circuito queimou tudo. Perdemos tudo. Só queria que vissem minha menina. A moça olhou para mim, eu abaixei a cabeça. Fingi estar cansada. Fingi ser muda. Mas dentro eu gritava: a gente vai encaminhar ela para triagem, senhor. A moça disse: precisa de um documento, algum contato de referência? Não tem, queimou. Mas o importante é ela ser atendida. Tá com 40 graus de febre. Veio uma enfermeira, daquelas mais velhas, com cara de quem não leva desaforo. Pegou Dinorá da mão dele e saiu empurrando na cadeira de rodas. Eu fiquei para trás. E aí começou o verdadeiro terror. Sentamos na sala de espera. Ele do meu lado, mas tão grudado que parecia que era costurado em mim. A mão dele segurava meu pulso com tanta força que formou marca. Ele sussurrava só para mim ouvir: você vai sorrir, vai fazer cara de cansada, mas não vai abrir essa boca, porque se abrir, eu sumo com tua irmã. Eu fiquei ali, vendo gente passando, enfermeira, criança, velho tossindo, todo mundo com seus problemas, mas nenhum com um homem-bicho pressionando o pulso para quebrar. Os minutos viraram horas. Ele começou a se contorcer na cadeira, roía as unhas, olhava para os lados, tremia, suava. Tá demorando, tão perguntando demais, tão querendo saber coisa que não tem nada a ver. Ele me olhou nos olhos. Se eu for preso, você vai junto. Vai contar o quê? Que é sequestrada? Quem vai acreditar em menina suja, magra, com nome falso? Vai parar em orfanato e nunca mais ver tua irmã. Eu só ouvia, nem chorava, porque até o choro parecia perigoso. Foi aí que eu arrisquei. Preciso ir no banheiro. Ele levantou a sobrancelha, me mediu com o olho. Vai fazer o quê? Fazer xixi, Altino. Ou você quer limpar? Ele não gostou do tom, mas olhou para os lados, viu que um segurança circulava no corredor. Vai, mas se não voltar em 2 minutos, eu entro. Me soltou. A mão ficou vermelha. Eu sacudi disfarçado. Me levantei com o corpo mole, pernas trêmulas, os passos arrastados, mas o coração batia como sino de igreja em dia de incêndio. O corredor do hospital parecia mais longo do que era. Cada porta fechada era um medo novo. Cada enfermeira passando com papel era uma chance que eu não sabia se aproveitava. Quando cheguei no banheiro, entrei, fechei a porta,
e encostei. Ali, entre as paredes do hospital, foi a primeira vez que eu vi uma porta aberta de verdade. Eu levantei, as pernas mal respondiam, a respiração doía, o estômago tremia, mas fui, não olhei para trás. Entrei no banheiro e me apoiei na pia. Eu não ia usar vaso nenhum. Eu só precisava respirar e pensar. A porta atrás de mim trancou sozinha. Aquele clique foi como um sussurro de Deus. Vai, menina. Eu lavei o rosto, me olhei no espelho. O reflexo me assustou. Era eu, mas não era. Tava magra, com o olho fundo, a pele amarelada e mesmo assim, viva. E viva, eu podia fazer alguma coisa. Quando saí, Altino ainda estava lá, em pé, no canto, me vigiava de longe como um cachorro doido em açougue. Mas nesse exato instante, uma enfermeira apareceu, começou a falar com ele, perguntou sobre a ficha da menina internada, pediu nome, idade, sintomas, e ele, o tal do esperto, se atrapalhou com as mentiras. Eu vi a chance, olhei para o lado, no corredor à esquerda, um policial conversava com uma mulher, de costas. O uniforme me pareceu mais bonito que qualquer roupa de festa. E aquela mulher, aquela mulher, tinha algo nela que acendeu uma lâmpada dentro da minha cabeça. Caminhei, devagar, leve, curto, quase sem fazer barulho. A cada passo, meu coração gritava, ele vai ver, ele vai gritar, ele vai te puxar de volta. Mas eu continuei. O policial ria com a mulher. Uma conversa leve, um momento de paz no meio do meu inferno. Cheguei até ele, toquei no braço, a mão tremia. Moço, por favor, eu e minha irmã fomos sequestradas. Ele se virou de repente. Como assim, menina? Eu sou Dionísia, minha irmã é Dinorá. Ela tá no quarto 7. A gente foi sequestrada faz semanas. Aquele homem ali, e apontei discretamente para onde Altino estava, não é nosso pai. Foi aí que a mulher do lado se virou, e eu congelei. Ela arregalou os olhos, botou a mão na boca. Dionísia, meu Deus, Dionísia era minha tia Inês. Ela correu para mim, me abraçou tão forte que pensei que ia cair. É você mesmo? É você? A gente achou que estavam enterradas. Eu não consegui responder, só chorei. E foi um choro fundo, preso na garganta fazia tempo demais. O policial olhou para nós e no mesmo instante virou para o corredor. É ele ali? E a gente viu. Altino tinha parado de falar com a enfermeira. Tinha notado o meu sumiço. E vinha andando rápido, olhando ao redor, farejando. O policial nem pensou. Correu na direção dele. Polícia, para! Mãos para cima! Altino virou e correu. Correu com tudo, mas o hospital não é mato. E o corredor não é estrada. Ele escorregou, caiu, tentou se levantar. 2 seguranças pularam em cima dele. Ele esperneava, gritava, elas são minhas, elas são minhas. O policial gritou, você está preso por sequestro, cárcere privado e o que mais vier. Altino foi algemado no chão, gritava feito bicho acuado. Eu e minha tia assistimos de longe. Ela me abraçava e chorava. E eu, por incrível que pareça, não chorei mais. Fui até ele, com os pés firmes, com a alma em pé. Olhei nos olhos dele. Você lembra da padaria? Ele me olhou com ódio. Você dava bolo, dava doce, chamava a gente de Florzinha. E quando minha tia disse que não gostava muito de você, você riu. Riu como quem sabe que vai vencer mesmo assim. Ele virou o rosto. Pois agora, olha para mim, porque sua última torta já foi servida e você vai apodrecer sem fornada. Minha tia segurou meu ombro. Vamos, minha filha, isso acabou. E quando a poeira baixou, quando Altino já estava de cara no chão e algemado feito bicho perigoso, minha tia me puxou para o canto, me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido como quem não aguentava mais carregar aquilo sozinha. Dionísia, sua mãe tentou tudo. Quando vocês sumiram, ela foi direto na polícia. Falou de você e da Dinorá, indo sempre na padaria. Disse que aquele homem chamava vocês para aprender receita, que ficava de conversa mole,
que dava presente demais, ela sentiu. No fundo, ela sentiu. Eu arregalei os olhos, a garganta travou. Mas eles não acreditaram. Foram lá, viram tudo limpo. Ele já tinha escondido tudo. Disse que não via vocês há dias. E como era querido na cidade, todo mundo achou que tua mãe estava surtando. Deram risada, chamaram ela de paranoica, de exagerada. Disseram que ela estava perdendo a cabeça. Minha tia chorava e eu também. Ela não parou, sabe? Batia na porta de vizinho, da escola, de todo mundo, mas ninguém ouvia. Deram calmante para ela, internaram por uns dias, diziam que ela precisava descansar, ela só precisava ser ouvida. Ali naquele corredor de hospital, eu entendi que o pior castigo nem foi o que Altino fez com a gente, foi o que o mundo fez com minha mãe. Fez ela gritar sozinha no deserto. Mas agora todo mundo estava ouvindo. Meu nome é Dionísia Santos, tenho 74 anos. E se você aguentou até aqui, meu bem, senta e respira, porque agora é hora de fechar esse livro de páginas cortantes. Depois que o policial levou o Altino algemado, ainda gritando que a gente era dele, a enfermeira veio me buscar. Disse que a Dinorá estava acordando. Eu fui correndo, tropeçando nas pernas fracas. Minha tia me segurava, me empurrava devagar pelos corredores, como se tivesse medo que eu desmanchasse no chão. Entrei no quarto e vi minha irmã sentada na maca, suada, com os olhos fundos, mas vivos. A primeira coisa que ela fez foi me olhar. Depois olhou para nossa tia e chorou. Chorou com a garganta, com o rosto, com o corpo. Eu sentei do lado e abracei ela. O médico ainda falava alguma coisa sobre infecção, desidratação, colapso, mas a gente não ouvia nada. A gente só chorava de estar viva, de ainda ser duas. Nos dias que se seguiram, a cidade virou um fervo. Jornal, rádio, gente batendo na porta do hospital, querendo saber se era verdade. E era. Pela primeira vez, era tudo verdade. E a verdade, meu bem, é uma faca de 2 gumes. Ela liberta, mas também sangra. Depois que a Dinorá estabilizou, fomos para casa da minha tia. O silêncio da casa era pesado. Cada canto lembrava alguma coisa. Cada porta parecia esconder uma lembrança. E mesmo livres, a gente ainda andava encurvada. A gente ainda dormia abraçada. A gente ainda acordava no meio da noite, achando que estava no porão. Nossa mãe só pode ver a gente depois de alguns dias. Estava internada num hospital psiquiátrico desde que todo mundo passou a dizer que ela tinha enlouquecido, porque ela, a única que enxergou o Altino como ele realmente era, foi tratada como louca. E quando ela nos viu de novo, sentadas na sala do hospital, com aquele cheiro de éter e chão encerado, ela se levantou sem dizer nada. Ficou olhando por uns segundos, depois correu. Nos abraçou com os 2 braços, com o corpo inteiro. Eu senti os ossos dela tremendo. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu vi minha mãe sorrindo de verdade. Foi um sorriso torto, triste, mas era um sorriso. Voltamos para casa juntos. A mãe, a tia, a Dinorá e eu. E pouco tempo depois, nosso pai voltou. Ele e mamãe tinham se separado quando tudo aconteceu. A dor tinha rasgado eles em 2. A culpa se escondeu em cada cômodo. E quando a gente sumiu, ele sumiu também. Mas agora que voltamos, ele voltou. Não com a mesma cara de antes, mas com uma presença firme. Falava pouco, fazia tudo. Cozinhava, limpava, buscava remédio, dormia sentado na porta do quarto, como se tivesse medo de perder a gente de novo. Começamos a fazer acompanhamento psicológico. Toda semana, 2 vezes, às vezes 3. Cada sessão era um parto. Recontar tudo era reviver. E além do acompanhamento, fomos chamadas quase todo dia na delegacia para contar o que tinha acontecido. A gente contava em pedaços, uma completava a outra. E cada vez que a gente contava, o rosto dos policiais mudava. Uns ficavam duros, outros com os olhos marejados.
Teve um que levantou no meio da nossa fala, pediu licença, saiu da sala e não voltou mais. Quando falamos que tivemos que beber nossa própria urina, ele chorou. Foi a gota. A cidade ficou em choque. A notícia correu. Gente que nunca olhou na nossa cara vinha abraçar, pedir desculpa para minha mãe. Os mesmos que chamaram ela de louca, agora chamavam de guerreira. Mas desculpa não apaga a marca, só encobre. A padaria do Altino foi interditada. Fita amarela em volta, polícia fazendo perícia. Mas a verdade é que toda vez que a gente passava na rua, mesmo de longe, o corpo travava. A perna não ia, o estômago virava, a boca secava. Teve um dia que a Dinorá vomitou só de sentir o cheiro de pão doce vindo da outra esquina. Depois disso, nossos pais decidiram. A gente ia embora. Pegamos tudo que cabia no carro e sumimos daquela cidade. O julgamento aconteceu meses depois, em outra cidade, claro, e foi cheio de testemunha, advogado e imprensa. A gente teve que olhar para a cara dele de novo. O Altino, magro, mas ainda com aquela cara de cínico, fingindo humildade, cabeça baixa, mas na hora que perguntaram por que ele fez o que fez, ele soltou uma frase, baixa mais alta o suficiente para o tribunal ouvir. Pergunta para Dinorá, ela sabe por quê. Nosso pai não aguentou, levantou da cadeira e socou ele na cara. Foi rápido, direto, limpo. Os seguranças seguraram ele, mas ninguém condenou. Nem o juiz. Altino foi condenado. Cadeia longa, prisão de verdade, não ia sair tão cedo. E a gente seguiu. Mudamos de cidade. Nova casa, nova escola, nova rua. Mas a alma, essa não muda com mudança. A gente cresceu, mas cresceu torta. A Dinorá ficou calada, distante. O olhar dela nunca mais voltou. Era como se ela tivesse ficado metade naquele porão e a outra metade só estivesse esperando o fim. Eu tentei viver, tentei namorar, tentei estudar. Mas cada vez que um homem se aproximava, meu corpo gelava. Eu abaixava de assim a cabeça. Eu saía de perto. Nunca conseguia abrir espaço para ninguém. O medo era maior. Nosso pai, coitado, sempre respeitou, tinha a maior paciência. Mas eu via nos olhos dele a dor de não poder mais pegar na mão das filhas sem elas se encolherem. A gente não conseguia mais abraçar ele. O toque masculino virou perigo, mas ele ficou até o fim. Ficou mesmo quando a mãe morreu primeiro, depois ele. E aí ficamos só nós duas, eu e Dinorá. Como sempre foi, vivemos assim, uma cuidando da outra, uma fazendo o café, a outra lavando a roupa, uma indo na farmácia, a outra esperando na varanda. E de noite, sentadas na mesma cama, vendo televisão velha, comentando a novela, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. E por mais que o tempo passe, que o cabelo fique branco, que a pele enrugue, o corpo lembra, a alma sente, hoje, com 74 anos, a gente ainda dorme juntas, ainda sonha com o porão, ainda acorda suada. Mas estamos aqui, vivendo, respirando, resistindo. E é por isso que eu contei tudo isso. Não para chocar, não para virar filme, mas para lembrar, porque tem gente que esquece rápido demais. Mas eu não esqueço. Eu sou Dionísia Santos e essa foi a nossa história. Gostaram? Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está nos ouvindo.